Eu sou Kenzo. Me converti em uma igreja rígida. Sempre fui rebelde. Não obedeci a esse pequeno ministério humilde separado das igrejas corruptas. O Senhor disse que iria me usar, mas eu não poderia querer fama e sucesso, porque no dia em que os homens me exaltassem, eu perderia todas as revelações que Deus me daria. Jogava bola de short junto com os ímpios. Um dia, Deus usou um vaso e me repreendeu. Ficava de camiseta regata dentro de casa. Um dia eu estava orando, e uma voz me repreendeu. Quando aceitei a Jesus, tive que jogar minhas correntes de pescoço no lixo. O Espírito Santo me incomodou. Depois de alguns anos vivendo uma vida santa, começou a nascer cabelos brancos na minha cabeça. Nesse tempo, eu já tinha mais intimidade com Deus. Quando fui pentear os meus cabelos, uma fumaça negra saía de meus cabelos. Quando eu dobrei os meus joelhos para orar, uma voz me repreendeu dizendo: "Por que queres mudar o que eu criei? Não aceita a sua natureza? Sabes que o curso natural é envelhecer e morrer." O Senhor me fez lembrar em 1 Pedro 1:24 que diz: "Porque toda carne é como uma erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor." Em Jó 14:2 diz: "Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece." Depois daquela repreensão, nunca mais eu pintei os meus cabelos. Vou confrontar vocês com o meu testemunho. Tenho sido odiado por falar a verdade. Prefiro agradar a Deus do que o homem. Não vou diminuir esse testemunho e também não vou aumentar, ou dizer coisas agradáveis somente para alisar o ego de quem está assistindo. Quero confrontar os pecados ocultos e denunciar as falsas lideranças. Fui em uma igreja onde eu vi um pastor que realizava milagres e curas. Pessoas eram curadas de enfermidades incuráveis. Aquele homem assoprava, e pessoas que estavam em sua frente caíam no chão. Ele tinha grande autoridade espiritual. Onde ele colocava as suas mãos, coisas aconteciam. Pessoas rodopiavam quando ele colocava as suas mãos em suas cabeças. Seu ministério era cheio de pessoas. Eu fazia visitas nessa igreja onde esse pastor ministrava. Eu queria adotar o mesmo estilo de pregação dele, e fazer grandes sinais em meu ministério, mas eu não tinha o mesmo dom de sinais desse pastor. Seu nome é Charles Mark Bavin. Sua igreja era próspera. Ele vivia fazendo a obra em várias igrejas da cidade, na cidade de Denver. Eu comecei a orar a Deus pedindo o mesmo dom do pastor Charles, mas Deus não me respondia. Eu não congregava no ministério desse pastor. Minha igreja era simples. Um dia, Deus usou um vaso, e disse que iria me dar um ministério próprio. Eu já era casado na época. Fui para casa buscar confirmação de Deus. Dobrei os meus joelhos. Uma voz me dizia: "Vou colocar um ministério em suas mãos. Vai ser uma igreja diferente, onde você vai congregar. Eu não quero que faça teologia. O meu Espírito Santo irá lhe ensinar assim como ensinou Paulo, e fez ele escrever vários livros do Novo Testamento. Eu lhe ensinarei de um modo como nenhum pastor ensinou. Revelarei os meus mistérios, e tu ensinarás esse rebanho que colocarei em suas mãos. Tudo o que eu falar a ti, ensinarás às minhas ovelhas. Será responsável por elas. E no dia do arrebatamento, me darás as ovelhas que lhe dei." Comece a ler de Gênesis até Apocalipse. Ore e jejue. Vou revelar coisas novas as quais estão encobertas pelos olhos dos sábios. Eu tenho ocultado aos teólogos que não me buscam. Tenho ocultado aos soberbos, mas aos humildes revelarei. Seja um servo humilde. Faça uma aliança comigo hoje como o apóstolo Paulo fez, e verás a diferença que farei em tua vida. E Deus me deu um ministério. Sempre mantive a simplicidade de pastor, comparado aos pastores que tinham salários altos de suas igrejas. Nunca dependi do dinheiro de igreja. Eu poderia viver da obra de Deus e viver servindo ao povo 24 horas, mas eu escolhi não sobreviver da obra para que sobrasse dinheiro para ajudar os necessitados. A obra de Deus não é para enriquecer pastor, é para ajudar os necessitados. Sou empreendedor de um negócio próprio, não sou empresário. O que eu ganho vivo com minha família, e ainda ajudo a obra de Deus. O dinheiro tem sido um grande problema para os egoístas que pensam em si mesmos, e tem aprisionado muitos que se alegam, levando à condenação de suas almas. Irmãos, eu aprendi coisas novas. O Espírito Santo me ensinava. Não posso dizer que tudo que aprendi com meu ex-pastor foi em vão. Serviu para eu compreender as novas revelações de Deus. Quando eu comecei o ministério justamente na direção em que Deus me falou, eu não coloquei campanhas de milagres oferecendo tudo o que o povo queria. Não vou oferecer o que Deus não pediu para oferecer. Não vou negociar as bênçãos de Deus para ganhar almas. Eu quero que venham buscar a Deus por amor. Eu me desfiz de qualquer método humano para ganhar almas.
Não estou dizendo que é pecado usar a inteligência, estratégias para ganhar almas, desde que não fira a palavra de Deus. A melhor direção é a divina, aquela que vem do céu. Tem pastores que colocam teatro dentro da igreja. Isso é coisa de filme de Hollywood, algo diabólico. Por privar o meu ministério dos planos humanos de ganhar almas, passei por lutas no meu ministério. A igreja que eu fundei estava seca, só tinha eu, minha esposa e mais um irmão. Enquanto as outras estavam cheias, vários irmãos disseram que eu tinha que chamar cantores evangélicos, preletores famosos para atrair multidões. Eu disse para o irmão: se as pessoas não vão vir adorar a Jesus, não trocarei ele por outros que roubem a sua adoração. Ele me deu esse ministério e está nas mãos dele. O irmão disse: seu ministério vai fechar. Eu respondi: se fosse o meu ministério, eu acredito que fecharia, mas esse ministério não é meu. Eu disse para o irmão: abra a palavra para mim. Aquele irmão abriu a palavra, e caiu em Apocalipse 3, 7-8 que diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O irmão me disse: Deus é contigo. Foram 6 meses de oração naquela igreja humilde. O Espírito Santo começou a enviar vidas para aquele lugar. Em um ano, o meu ministério lotou de pessoas sem precisar oferecer bênçãos, carros, casas e curas. O Espírito Santo curava, dava dons. Várias pessoas se consertaram e largaram o pecado, renunciavam ao mundo. Irmãos de outros ministérios largavam seus pastores para congregar comigo. Isso causava ciúmes em vários pastores que só pensavam em somar, ajuntar, mas não sabiam doutrinar. Todos os que congregavam comigo diziam que tinha algo diferente no ministério que Deus me deu. Eles sentiam Deus bem pertinho deles. Eu disse: vocês querem saber qual é o segredo desse ministério? Jesus é o cabeça. Ele está na direção. Obedecemos suas doutrinas enquanto as outras igrejas têm como cabeça os líderes, não Jesus, e não obedecem suas doutrinas. Entristecem o Espírito Santo pelas suas insubmissões. As igrejas ficam frias sem a presença de Deus. Todas as almas que vinham para a igreja, era porque eu seguia a direção de Deus. Em João 21, 6-8 está escrito: e ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Eu também obedeci à voz de Jesus. Essa receita deu certo para o meu ministério. Onde tem pecado há demônios trabalhando, e eles são como vermes de defuntos. Onde há carne podre, esses vermes se ajuntam. O pecado é igual à carniça que atrai todo tipo de demônio. A igreja que viver uma vida santa, uma vida pura, o Espírito Santo se atrai, e onde ele está, os demônios não ficam. Pureza atrai pureza, sujeira atrai sujeira. Vários pastores do meu bairro começaram a perseguir o meu ministério. Diziam que eu não era de Deus. Enquanto os falsos profetas faziam abominações, eles não denunciavam, mas atacavam o meu ministério. Satanás não se incomoda com igrejas que fazem a sua vontade. Não se luta com guerreiros mortos. Somente as igrejas verdadeiras é que são perseguidas. Enquanto eles não denunciavam as igrejas falsas, eu tive que denunciar. O povo precisa sair de dentro dessas jaulas de prisões dos falsos profetas. 3 pastores que tocaram no meu ministério morreram sem salvação, e outros 2 tiveram suas igrejas fechadas porque fizeram de tudo para fechar essa porta da verdade que Deus abriu. Se o meu ministério fosse da mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que não era Deus quem operava em meu ministério que prega a sã doutrina. O Senhor disse que para esses que blasfemaram contra o Espírito Santo não havia mais perdão, apesar de ter muitos pastores enganadores. Os demônios fazem de tudo para que essas igrejas não fechem, para continuar enganando o povo. Eles vão enganar até quando Deus quiser. Os seus dias estão chegando onde Deus dará final por todas as suas maldades. Depois de abrir o ministério, recebi o dom da visão. Quando ainda era adolescente, recebi uma profecia de que Deus me daria o dom da visão. E Deus cumpriu, me dando um dom especial por eu dedicar minha vida a Ele.
O propósito desse dom é o de combater o espírito da mentira que está entrando nas igrejas. No começo, quando os meus olhos se abriram para o mundo espiritual, fiquei assustado. Vi vários demônios andando no meio do povo, e outros voavam pelos ares. Fiquei apavorado. No outro dia, tudo estava normal. Parecia que eu tinha perdido o dom da visão. Depois os meus olhos se abriram, e enxergava o mundo espiritual de novo. Quero lhe dizer que o dom da visão é como qualquer outro. Quem recebeu o dom da cura, não vai sair curando todo mundo. Um dia várias pessoas são curadas através da oração. No outro dia ninguém é curado com a mesma oração. A mesma coisa são os preletores que receberam o dom da palavra. Vai ter dia que na sua pregação converterá várias pessoas. Vai ter dia que ninguém vai se converter. O dom da visão que eu tenho não era diferente. Tinha dias em que era permitido eu ver, e haviam dias que não. Eu apenas via a rua da minha casa e as árvores da minha rua. Nem sempre os meus olhos viam o mundo espiritual. Deus só mostra o que Ele quer, e se Ele não quiser mostrar, fechará os nossos olhos. Ver todos os dias o mundo espiritual não seria bom para minha mente. Isso tiraria o meu foco da realidade do nosso mundo. Graças a esse dom, eu podia ver o que acontecia por detrás das cortinas desse mundo. É um preço que eu pago por eu ter recebido. Os demônios não querem ser vistos, eles querem trabalhar em ocultos sem ninguém saber, e quando alguém revela as suas estratégias, eles usam pessoas para lhe atacar. Os anjos são mais vistos dentro das igrejas, lá eles fazem os seus trabalhos. Eles não ficam andando pela cidade igual aos demônios. Fui nas campanhas do pastor Charles, ele estava com um carro novo. Tinha ficado bem de vida com o ganho de seu ministério, seus dons de sinais aumentaram. Ele estava com planos de colocar suas programações na televisão, já que tinha uma programação na rádio. Ele pensava em dar um salto e ficar conhecido nacionalmente. Fazia tempo que eu não fazia visita no seu ministério. Ele foi o homem que me inspirou. Eu fui lá buscar uma resposta de Deus. De tanto eu orar, o Senhor me respondeu no meu quarto dizendo: servo, por que tu queres o mesmo dom desse pastor? Esse dom eu não posso lhe dar. Eu fiquei triste com a resposta de Deus. Fazia tempo que eu orava pedindo esse dom do pastor Charles. Um dia, o Senhor me tocou para eu ir no culto do pastor Charles. Ao chegar lá, me assentei para ouvir uma de suas ministrações. Algo começou a acontecer naquele momento. Minha visão espiritual se abriu, e eu pude ver um demônio por detrás do pastor Charles. Tudo o que o demônio falava, o pastor repetia. Eu vi uma marca de um número 666 na testa desse pastor. Ele estava sendo controlado por aquele espírito maligno. O demônio exercia grande controle mental sobre a sua mente. Aquela marca na testa fazia o pastor pregar o que o demônio queria. Quando o pastor Charles levantava suas mãos em direção às pessoas que estavam assentadas, pude ver que na palma de sua mão dentro da pele tinha uma estrela de metal invertida. Eu não sei de que metal era. Pude ver que daquela estrela saíam uns feixes de laser que irradiavam em todas as pessoas. Muitas eram curadas, demônios saíam. Orei a Deus em espírito, pedi para Ele me revelar o que estava acontecendo nesse culto. O Senhor me disse: servo, entende o porquê eu não posso lhe dar os mesmos dons que esse pastor tem. Ele não fez aliança comigo, ele fez aliança com outro Deus para lhe dar esses dons. Ele me aceitou, mas não quis viver uma vida santa. Preferiu viver no luxo satisfazendo os desejos da carne. Ele não quis pagar o preço na oração para eu lhe dar os dons. Preferiu o caminho mais fácil para obter esses dons e todo o conforto que ele quis. Eu estou dando chance para ele se arrepender e voltar para o caminho da luz. Se ele se voltar para mim, darei os meus dons para ele e tirarei esses dons do engano. Eu disse: Senhor, ele expulsa legiões de demônios. O Senhor disse: servo, não se deixe enganar. Somente quem tem o meu Espírito Santo pode expulsar demônios, pois a luz subjuga as trevas. Aonde houver trevas, a luz chega e ilumina tudo. Um pastor que tem demônio não pode expulsar outro demônio, pois ambos estão em trevas, o pastor e a pessoa que tem demônio. Lembra da minha palavra que eu disse quando estive na terra? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 24 a 26. O Senhor dizia: servo, esse pastor não pode expulsar demônios, ele tem pacto com eles.
Não há reino dividido entre demônios. Tudo isso é uma farsa. Os demônios precisam usar alguém para enganar. Esse pastor é um instrumento dos demônios. Os demônios querem que as pessoas confiem nesse pastor do engano para ganhar as almas de uma congregação inteira. Os demônios realizam muitos sinais para que esse pastor nunca perca o crédito e continue a enganar com esse falso evangelho. Esse pastor é referência. Muitas pessoas confiam em seu ministério, acreditam que é o meu espírito que usa ele. Por isso, quando ele dá ordens aos demônios, eles saem para não manchar o seu ministério, e assim o espírito da mentira continua a reinar. Quando a voz do Senhor falou, eu fitei os meus olhos no pastor Charles. Ele desceu do púlpito e colocou sua mão onde foi introduzida essa estrela invertida no estômago de uma mulher. Ele revelava que aquela mulher tinha câncer. Ele expulsava o câncer, via aquele câncer sair como uma bola e entrava dentro da mão do pastor. Parecia que aquela estrela que estava introduzida dentro da sua mão tinha um imã que puxava. Depois, ele colocava sua mão para orar por um homem. Aquela bola saía de sua mão e entrava dentro daquele homem enquanto aquela mulher era curada. O homem ficava com o câncer dela. Percebi que o diabo não curava, apenas transferia as enfermidades para outros corpos. Depois eu vi um grande show com efeitos tecnológicos, luzes piscando para atrair os jovens. Tudo isso chamava a atenção da multidão. Havia uma estratégia humana para atrair pessoas. Havia muita manipulação da fé dentro dessa igreja. Os demônios cegavam os entendimentos daquelas pessoas através dos sinais. Tudo isso distraía as pessoas, segurava as suas atenções, não deixava elas pensarem no que havia de errado ali. O espírito do engano estava ali, mas muitas igrejas estão seguindo as mesmas técnicas de manipulação. Os demônios fazem aqueles cultos ficarem atrativos para chamarem atenção, fazendo eles não enxergarem o que estava de errado por detrás desses ministérios. Irmãos, eu enxergava demônios dentro dessas igrejas. Eu não vi Deus ali. Não havia nenhum anjo ali. Tudo estava entregue nas mãos dos demônios. Eu visitei várias igrejas onde tinha demônios. Havia também anjos, mas naquela igreja não vi nenhum anjo. Fui embora para minha casa triste. Nunca mais colocaria os meus pés naquela igreja. Eu pensava que toda a igreja era de Deus, mas muitos abrem para propósitos malignos, pessoas usadas pelos demônios. Dobrei os meus joelhos e fui orar a Deus. Estava com vergonha de ter pedido um dom igual ao daquele falso pastor. Eu orei a Deus e disse: aonde está aquele povo santo que faz a diferença e coloca aqueles demônios para correr? Uma voz me disse: meu povo não está ali, estão todos aprisionados pelo engano, privados de conhecer a minha palavra como ela é de verdade. Eu chorei pela situação das pessoas que estavam perdendo a salvação. É o que diz na palavra. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 a 5. Não procura uma igreja que ofereça coisas prazerosas para sua carne. Procura uma igreja que incomode sua carne, que pregue contra a sua natureza pecaminosa. Procura uma igreja santa que te faça caminhar no caminho estreito. Deus age em igrejas assim. Não procure uma igreja que deixe você fazer o que quer, para que não sejas mais um enganado. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, para fazer você acreditar que Deus está ali. Deus não habita onde existe iniquidade. O Espírito Santo é limpo. Nunca entraria em lugar que profane o nome de Deus. Se vocês insistem em andar nas igrejas caídas, serão enganados. Eles te oferecem um evangelho sem compromisso com Deus, onde a noiva pode se prostituir com outros deuses. Nada é pecado, tudo é graça. Fazem Deus de garçom, só pedem bênçãos, mas não oferecem nada para Jesus, que são o corpo, alma e espírito. Qual é o esposo que continuaria casado com uma esposa que não se entrega completamente, não a ama? Amor fingido, interesseiro, só quer aquilo que ele pode oferecer, mas não quer compromisso. A maioria das igrejas são noivas interesseiras. Isso machuca o coração de Jesus. O Espírito Santo se afasta. O Senhor me mostrava uma visão. Vi como as pessoas seguiam o pastor cego, e ambos caíam dentro do abismo. As pessoas estavam sendo enganadas ali. Aonde não há verdade, não tem libertação. Onde não tem o povo de Deus, os demônios reinam e dominam. Vou contar como que foi o meu arrebatamento. O Senhor me disse: em uma madrugada vou lhe arrebatar, como eu tenho feito com várias pessoas dos 4 cantos do mundo. Quero despertá-los, mas muitos são incrédulos.
Eu tenho arrebatado muitos para abrirem seus olhos sobre a realidade do mundo espiritual. Eles têm criticado os meus servos chamando-os de mentirosos, têm duvidado das revelações, das visões, das profecias. Tem acontecido muitos sinais nos céus e na terra. Eles não querem acordar, continuam chamando os meus servos de falsos. Eu vou abalar as estruturas da terra para que eles venham a crer. Muitos vão descer para o inferno por causa de suas rebeldias contra a minha palavra. Eles têm tocado no meu espírito que tem revelado coisas ocultas aos pequeninos. Eles têm tocado nos meus ungidos. Quero lhe trazer o despertamento, mas eles não querem. Estão com surdez espiritual. Minhas palavras entram pelo ouvido direito e saem pelo esquerdo. Seus corações são terrenos pedregosos, corações duros. Criticam meus servos. Se esquecem que eu sou o que sou, e que ainda revelo coisas ocultas e mistérios. Em Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele dizia: eu ainda velo por essa palavra, eu alerto, avisos sobre os caminhos perigosos, mas eles preferem dar ouvidos aos falsos profetas ao invés de dar ouvidos aos meus pequeninos. Vou começar a riscar muitos nomes do livro da vida dos críticos da verdade. Vou dar legalidade para o demônio da morte e levar muitos que se dizem cristãos por se rebelarem contra a sã doutrina. Satanás tem impedido as almas de muitos. Eu tenho dado chance para se humilharem, mas eles são soberbos, nada sabem, e pensam que sabem tudo. Eles dizem que Satanás está debaixo de seus pés, mas são eles que estão debaixo dos demônios por não querer largar os seus pecados. Eles dizem que Satanás já foi derrotado, mas dão lugar para ele trabalhar. Eles não sabem que Satanás é muito mais inteligente do que toda a raça humana, e sua experiência de enganar as pessoas é desde o jardim do Éden até hoje. Eles não levam essa guerra espiritual a sério assim como os anjos levam. Eles dizem que já são salvos e nunca perderão suas salvações. Uma vez salvo será salvo para sempre, mesmo que venha a pecar. Isso traz tranquilidade e falta de vigilância em suas vidas espirituais. E Satanás se aproveita de pequenas aberturas e entra em suas vidas. Vou te levar ao inferno, e mostrarei somente os lugares de cristãos que foram vencidos por se acomodarem em seus pecados. Eu ouvia somente a voz de Jesus quando ele se manifestou para mim com seu corpo de glória. Luzes saíam de seu rosto e do seu corpo. Eu e Jesus fomos ao inferno. Chegamos naquele lugar escuro e cheio de fogos vermelhos. O sangue das almas dava uma coloração para aqueles fogos. Cheguei em um lugar onde tinha os desviados que saíram da igreja, e um outro grupo de desviados dentro da igreja. Eles faziam parte das igrejas, mas não viviam a palavra. Eu fui em um lugar onde vi irmãos que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus, quando foi que essas pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo? Ele me respondeu.